Olá pessoal, meu nome é Dayana, para quem não me conhece, e hoje eu estou aqui para responder um exercício de repetição condicional. Então, o exercício de hoje é o exercício da média válida. O exercício pede para a gente implementar um programa que recebe 2 números reais referente a 2 notas de um aluno. E a gente deve calcular a média dessas notas e imprimir na saída, né? Descartando os valores inválidos. Ou seja, se o número de entrada dado em cada nota for menor do que 0 ou maior do que 10, o programa deve receber a nota novamente até que a nota seja válida. Então, aqui ele dá um exemplo para a gente, onde ele dá para a gente 5 entradas, né? 7, menos 1, 11, menos 4 e 7. E essa entrada a gente tem que verificar, no caso são 2 números, né? E ele quer 2 números e menores ou iguais a 10 ou maior ou igual a 0, né? Tipo, ou não, e maior ou igual a 0. Então, aqui no primeiro número que ele digitou é 7, então essa nota foi armazenada. O segundo número foi menos 1, ele não armazenou, pediu para o usuário digitar novamente. O terceiro número foi 11, ele não armazenou, pediu para digitar novamente porque é maior que 10. O quarto número foi menor que 0, né, menos 4, ele também não armazenou e pediu para digitar novamente. E aí, finalmente, ele digitou 7 novamente e foi armazenada essa média. Então, a média de 7, uma média simples, 7 mais 7 dividido por 2 vai dar 7, né? Então, a saída esperada é 7. Vamos lá para o código, desenvolver o código. Então, pessoal, eu estou utilizando o js.do, como sempre, para a realização de exercícios de lógica de programação, certo? Aqui eu elaborei um algoritmo descritivo para que a gente pense de forma lógica como vai ser o desenvolvimento desse nosso código. Então, ele pede a questão pede para a gente receber 2 números reais, que são as notas, né? Ou seja, 2 notas. E depois ele diz que a gente deve calcular a média dessas notas e imprimir na saída. No entanto, essas notas elas não podem ser menores que 0 nem maiores que 10, né? Os valores que a gente vai receber aqui, eles não podem ser menores que 0 ou maiores que 10. Então, a gente vai descartar esses valores, se eles forem, então a gente pode inverter essa ordem aqui, certo? Se a média, se a nota que foi verificada, né, ela for menor que 0 ou maior que 10, a gente vai descartar esses valores e receber um novo valor, uma nova nota. E essa nota ela tem que ser maior ou igual a 0 e menor ou igual a 10. A diferença dos operadores relacionais é muito importante, porque se a gente utiliza o ou, ele vai dizer que ou a nota vai ser menor que 0 ou a nota vai ser maior que 10. Não tem como ela ser os dois ao mesmo tempo. Então, apenas uma das condições serão verdadeiras, certo? No entanto, o i, o operador lógico i, ele vai dizer o quê? Que ele só vai executar, ou seja, aquela instrução só vai ser verdadeira quando as duas condições forem verdadeiras. Então, nota maior ou igual a 0 e nota menor igual a 10 são duas condições que a gente precisa que elas sejam verdadeiras para que o nosso if, para que a nossa estrutura condicional seja executada, certo? Então, assim a gente vai fazer o nosso código. Ele vai ficar nessa ordem, essa parte de calcular a média vai lá para o final, porque primeiro a gente vai precisar verificar as notas primeiro, né? A gente vai precisar verificar se a nota digitada é menor que 0 ou maior que 10, para poder a gente estar solicitando uma nova nota, e só depois que a gente tiver as duas notas, números reais, maiores ou iguais maior ou igual a 0 e menor ou igual a 10, somente nessa condição, quando as duas notas forem verdadeiras nessa condição,
a gente vai calcular a média, certo? Então, toda essa verificação vai vir após o usuário digitar as duas notas, certo? Tem um detalhe nessa questão que a gente vai ver mais na frente quando a gente estiver desenvolvendo. Então, agora a gente vai criar uma variável que recebe essa nota. Vou colocar aqui nota 1. E essa variável, ela é uma variável que recebe números reais. Então, a gente vai utilizar o parsefloat para armazenar essa nota, certo? Prompt e a mensagem digite a primeira nota. Agora, se a gente pede as duas notas de uma vez, a gente vai armazenar duas notas seguidas. No entanto, ele quer que você receba a primeira nota, então a gente vai organizar esse algoritmo aqui. Ele vai receber a primeira nota, verificar toda essa parte e somente quando a primeira nota for válida, então aqui eu vou colocar a mensagem, somente quando a primeira nota for válida, ele vai receber a segunda nota. Então, ele vai repetir isso aqui pela segunda vez, verificando se a nota é válida, certo? Então, agora, o nosso código ele vai ficar nessa estrutura. Tá vendo como é importante você elaborar primeiro o seu algoritmo para depois você ir elaborando o código? Porque aí você vai vendo quais são os detalhes da questão que vocês não conseguiram ver isso no exercício em si, né? No enunciado da questão. Então, agora a gente vai verificar logo, né? Então, aqui a gente vai utilizar a estrutura while, que é a repetição condicional, certo? E aqui a gente vai verificar enquanto nota for menor que 0 e nota maior que 10. Por quê? Essa condição que tem aqui dentro do while, como eu já falei em alguns outros vídeos, ela tem que ser verdadeira e ela tem que ser o momento em que a repetição vai parar, certo? Então, a repetição vai parar quando a gente encontrar uma nota maior igual a 0 e menor igual a 10. Então, ele vai repetir enquanto isso for verdadeiro, ou seja, enquanto nota for menor que 0 e maior que 10, que é a nota que a gente não quer, que a gente vai descartar. Dentro do while, a gente vai repetir esse mesmo comando, excluindo a definição da variável, certo? Que é o var aqui. A gente só vai querer que a nota seja solicitada novamente se essa nota for menor que 0 e maior que 10. Se a primeira nota que ele digitou tiver no intervalo entre 0 e 10, ele não vai executar esse while e vai dar tudo certo, ok? Então, a gente já verificou aqui. Quando ele passar desse while, ele já vai ter uma nota válida para a variável nota 1. E aí a gente vai pedir a segunda nota, certo? Que vai ser nota igual a nota 2, né? Que vai seguir a mesma forma, né, de solicitar a nota, com o parsefloat e o prompt com a mensagem para digitar a segunda nota. E a gente vai utilizar o mesmo while para verificar se a nota é válida. Certo? É uma questão bem simples, mas requer muito raciocínio lógico, ok? Então, aqui, nesse daqui eu vou ter que consertar, tá? Eu não coloquei a nota 1, então aqui ia dar que essa variável não existe, mas agora ela existe porque eu coloquei o 1, certo? O erro estava, eu defini a minha variável como nota 1, e aqui dentro do while eu coloquei nota sem o 1, então são variáveis distintas. Certo? A gente tem que colocar o nome exatamente igual. Então, agora voltando, vou colocar o 2 aqui. Então, se nota 2 for menor que 0 e maior que 10, ele vai repetir isso. Então, aqui ele está dizendo, repita enquanto a nota 2 for menor que 0 e maior que 10, certo? Esse i, ele está correto? Por quê?
a gente utilizou o ou aqui, né? A gente usou o ou na hora de definir o nosso algoritmo lógico, né? Descritivo. Então, aqui a gente vai utilizar o ou também. Por quê? Porque o número que a gente tem, ele não vai poder ser menor que 0 e maior que 10 ao mesmo tempo. Então, a gente utiliza o ou aqui, certo? Nas duas condições que a gente tem no while, ok? Então, agora a gente já tem as duas verificações da nota válida e, finalmente, quando ele executar todo esse código aqui, quando a máquina executar todo esse código aqui, a gente vai ter duas médias, duas notas válidas. Então, a gente pode calcular a média nesse momento, certo? Então, a gente vai dizer que nota 1 mais nota 2, vou colocar um parêntese aqui para dizer que a gente somou o primeiro e depois dividiu por 2, que é a média simples, certo? Essa média, ela tem que ser mostrada no final. Então, a gente vai imprimir a média utilizando o comando alert, certo? Esse comando alert, ele vai mostrar uma mensagem média, por exemplo, e eu vou concatenar com o valor da média que foi calculado, certo? Pronto, agora a gente vai executar para ver se está funcionando da forma correta. Lembrando do exemplo, que eu vou olhar aqui agora os valores, para a gente executar da mesma forma que está lá no exemplo da questão. O exemplo é 7 menos 1, 11, menos 4 e 7. Então, aqui a gente vai executar. Primeira nota, vamos digitar 7. Isso quer dizer que ele armazenou a primeira nota. Então, ele pediu a segunda nota. Segunda nota igual a menos 1, de acordo com o exemplo. Ele pediu novamente, o que quer dizer que a nota não é válida, certo? Agora, a gente vai digitar 11. A nota não foi válida novamente, menos 4, não foi válida de novo, e agora a gente digita 7 para uma nota válida, e ele armazena e calcula a média igual a 7, certo? Se vocês quiserem testar outros valores e verificar se o código está funcionando completamente, fiquem à vontade. Na hora de desenvolver, lembrem sempre de fazer o raciocínio lógico primeiro, elaborar o seu algoritmo para depois executar e desenvolver o código, certo? Obrigada pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.